E o Observatório da Universidade Federal de Alagoas vem acompanhando o aumento da ocupação nos leitos de UTI em todo o estado. Para saber sobre esse assunto, nós vamos voltar ao vivo agora com o Neto Mota, que vai nos trazer mais detalhes. Ele está ao lado do professor Badway, né, que vai explicar para a gente, inclusive, vem acompanhando, né, Neto, até para e passo todo esse aumento e acertando na mosca, porque são estudos, né, de acordo com o crescimento que nós vamos acompanhando. Quais são as novidades? Nos atualize, Neto. Boa tarde. Pois é, Wilson, e a situação é grave, porque aqui na capital, pelo menos até ontem, Maceió tinha 91% de ocupação sobre leitos de UTI. Eu estou aqui, como você falou, com o pesquisador Gabriel Badway, do Observatório da UFAL, que vai tirar as nossas dúvidas. Gabriel, boa tarde. O que esperar dos próximos dias diante de índices tão altos, não só aqui na capital, mas também no interior de Alagoas? Boa tarde, Neto, boa tarde, Wilson, e todos os telespectadores que nos acompanham, né? Infelizmente, a gente tem registrado nos últimos dias mais de 1.000 casos diários e também nós já aumentamos aí o número de notificações diárias de óbitos. A expectativa para os próximos dias é que esses números continuem aumentando, de maneira que a gente tenha um grande crescimento ao longo da atual semana epidemiológica em todo o estado, incluindo a capital Maceió. É importante ressaltar que, apesar de todas as medidas e do aumento da oferta de leitos que têm sendo disponibilizados para o tratamento de Covid pelo governo do estado, Maceió alcançou, no dia de ontem, o último boletim epidemiológico divulgado pela CESAL, uma ocupação de 91% dos leitos de UTI. Isso é uma situação que vem sendo registrada em todo o Brasil. Ontem também nós tivemos a divulgação do boletim da Fiocruz, que faz esse mapeamento. Então a gente, nesse momento, precisa entender, se conscientizar da importância dos cuidados que estão sendo impostos através dos protocolos para que a gente consiga controlar essa situação. Como o Observatório avalia as medidas anunciadas ontem pelo governador Renan Filho no novo decreto que fez com que Alagoas voltasse à fase vermelha? Veja só, as evidências científicas apontam que nesse momento crítico que nós passamos, a estratégia ideal seria um lockdown rigoroso de ao menos 14 dias. Mas, considerando todo um contexto socioeconômico no qual o Brasil e Alagoas está inserido, a gente sabe que essa situação ideal é algo muito difícil de ser colocado em prática por diversas variáveis e diversos impactos que existem ligados a ela. Então a gente entende que essa tentativa do governo estadual de fazendo essa regressão aos poucos, ela pode ser bem sucedida desde que a sociedade como um todo entenda a importância dessas medidas restritivas e colabore então para que a gente consiga, dentro desse cenário, ter uma redução da transmissão nas próximas semanas e que isso venha então a colaborar para que esses números de casos, óbitos e ocupação hospitalar volte a cair no estado. Gabriel, reconhecendo que essa é uma pergunta muito complexa, diante da incerteza do amanhã, se de fato o cronograma de vacinação no Brasil vier aumentando doses e disponibilizar cada vez mais para todo mundo a partir do mês de abril, vocês já avaliam que tem algum mês, na verdade, que possamos talvez voltar ao novo normal e diminuir essas regras tão rígidas? A vacinação é o caminho mais curto que a gente tem para voltar a uma normalidade. Já há evidências de outros países que estão num estágio mais avançado, como Israel, Estados Unidos, dos impactos da vacinação no controle da transmissão. Então, sem dúvida, é o caminho mais curto. Nessa perspectiva anunciada pelo governo, da disponibilidade de vacinas para a faixa de risco até o final de abril, a gente acredita que, paulatinamente, a vacinação evoluindo, a gente tenha uma incidência menor de casos graves nessa população mais idosa e que isso, então, contribua até o meio do ano para que a gente consiga retornar com mais segurança às atividades sem o risco, então, de um colapso hospitalar. Como o senhor falou, o lockdown seria a melhor aplicação nas medidas coletivas, dentro do coletivo. Mas se tratando de individual, tem alguma recomendação em específica que o senhor, baseado nos dados do observatório, pode passar para os alagoanos? Veja, nós precisamos entender, enquanto sociedade, que o combate à pandemia tem que ser feito de forma coletiva. Então não basta o decreto, é importante o cumprimento do decreto. Então, individualmente, cada cidadão, cada cidadã alagoana tem que se conscientizar
da função, né, de cada um enquanto indivíduo. Então, respeitar os decretos, o uso da máscara quando estiver em locais públicos, a higienização das mãos e de maneira alguma participar então de aglomerações. Essas são as medidas principais que a gente, enquanto indivíduo, pode ter para conseguir vencer essa batalha. Gabriel, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo no Fique Alerta. E é isso aí, né, Wilson? É o que vem da ciência, informação que vem com credibilidade, e só nos resta torcer e obedecer essas recomendações com a maior cautela possível para fazer a nossa parte. Volto para você.